Olá, meu nome é Bruno Lira e eu sou aluno de letras do curso Português e Espanhol da Unifesp. Sou orientando da professora doutora Yara Farias no meu projeto de iniciação científica voluntário. O título do meu projeto é Presença e Ausência da Subjetividade em Gêneros Objetivos, e nele eu falo da subjetividade a partir da perspectiva da semiótica francesa. Nesse trabalho, eu selecionei 2 notícias sobre o número de mortes por Covid no Brasil e observei como as notícias foram construídas a partir das marcas da enunciação e da disposição dos elementos no texto. Considerei a disposição dos elementos um dos recursos constituintes do efeito de sentido desejado. As 2 notícias são as seguintes. Como vocês puderam ver, as 2 notícias foram retiradas de famosos sites jornalísticos do Brasil, o G1 e o R7. Ambas foram selecionadas no dia 19 de maio e se referiam ao mesmo assunto, o dia em que o Brasil atingiu a marca de 1.000 mortes por Covid em um único dia. Cada uma delas apresentava as informações de modos diferentes. Por exemplo, uma utilizava gráficos, enquanto a outra utilizava apenas textos corridos. Uma enfatizava determinados itens A, enquanto a outra utilizava determinados itens B. Mas, apesar das diferentes formas de apresentar o conteúdo, as informações centrais que as 2 notícias traziam foram: nesse dia, o Brasil registrou 1.179 mortes e já tinha atingido a marca de mais de 106 mil pessoas curadas. O estado mais afetado pela pandemia naquele dia era o estado de São Paulo. Bem, e em que eu me baseei para minha pesquisa? Para fazer as minhas análises, eu me pautei em alguns conceitos de enunciação e percurso narrativo, tirados dos livros Elementos da Análise do Discurso e As Astúcias da Enunciação, ambos de José Luiz Fiorin. Também utilizei conceitos de ponto de vista e modo de presença do sujeito, ambos retirados do livro Caminho da Semiótica Literária, de Denis Bertrand. E como eu fiz a minha pesquisa? Eu selecionei cada uma das notícias, fiz um breve resumo das informações e de como essas informações foram apresentadas, já que a disposição dos elementos foi considerada um dos recursos constituintes de sentido. Depois de apresentar essa breve descrição da notícia, então eu mostrei como o efeito de sentido de objetividade foi construído, que foi a partir dos apagamentos das marcas da enunciação. Essas marcas são os indicadores da pessoa que enuncia, o lugar em que se enuncia e o tempo em que se enuncia. A principal marca da enunciação que eu trabalhei o apagamento foi a marca da pessoa, pois todo enunciado pressupõe que alguém o enuncie. E parte do raciocínio que é sempre um eu que está enunciando. Ao apagar a marca da pessoa eu, cria-se um efeito de objetividade. Em seguida, eu mostro como, apesar das marcas da enunciação estarem apagadas, ainda assim é possível perceber determinada orientação de ponto de vista por alguns outros recursos que estão melhor desenvolvidos no meu trabalho. E então eu respondo a minha questão orientadora. É possível identificar a presença de subjetividade em gêneros objetivos? Bem, agora vamos falar um pouco do porquê eu quis estudar esse assunto. Durante essa época da pandemia, as pessoas ficaram muito ligadas às notícias e havia muita crítica sobre as notícias serem parciais ou serem neutras, serem boas ou ruins. Então esse trabalho foi pensado para ajudar na recepção e interpretação dos textos recebidos pelos leitores e entender os seus efeitos de sentido, porque os textos das notícias são o termômetro do que acontece na sociedade nesses tempos de pandemia. E também é por meio deles que as pessoas entendem o mundo e se relacionam com compras e vendas, escolhas de carreira e muitas outras formas de interação. Além disso, acredito que essa pesquisa também pode ser útil para abrir espaços para novas pesquisas nas áreas discursivas. Então, em resumo, o meu objetivo com o trabalho é oferecer ferramentas para que as pessoas possam fazer novas análises e interpretações mais assertivas com os textos que elas lidam no dia a dia.
E acredito que com o conteúdo da semiótica francesa, temos boas ferramentas para analisar os textos considerados objetivos, como as notícias, e encontrar neles os efeitos de sentidos e as estratégias utilizadas na sua construção. E esse é o meu projeto de iniciação científica. Muito obrigado.